Olá, meu nome é Amanda Damasceno e hoje eu vim compartilhar um conceito que eu achei muito curioso, muito interessante, que é o conceito do arquétipo da cruz. Primeira coisa, vamos esclarecer o que é arquétipo, né? Arquétipo é todo símbolo que carrega um significado do plano espiritual para o plano concreto. Então, por exemplo, toda vez que a gente vê um leão é um arquétipo que carrega um significado de força. Uma águia, por exemplo, tem um significado de liderança, de visão abrangente. Um arquétipo da cruz também carrega um significado. A linha horizontal, ela corresponde à dimensão material da existência humana. O que isso significa, né? Qual que é a principal característica da matéria? É a sua separatividade. Então, tudo que está no material aqui tá separadinho entre objetos. A terra que você pega é uma terra separada, dividida. E ela traz para o ser humano a possibilidade de viver nessa dimensão que a gente tá, de prosperar nessa dimensão. Então, levar em consideração a dimensão material de um ser humano tem toda a sua importância. Sim, o elemento que traz uma correlação com a dimensão material é o elemento água. Então eu tenho um copo aqui de água para ilustrar um pouco dessa horizontalidade. Independente de como que eu projeto esse copo, em que direção seja, a água ela está sempre na horizontal. Ela flui, ela contorna os problemas do material e faz com que você continue no seu caminho, né? Então a gente pode sempre se conectar com o elemento água para trazer a importância dessa dimensão da vida material. Só que ela não é a única dimensão do ser humano. A gente tem a outra linha, que é a linha vertical, que corresponde à dimensão espiritual. O que é a dimensão espiritual do ser humano? É a sua conexão com uma dimensão muito maior, com uma dimensão mais elevada, com uma energia mais elevada, uma vibração, uma inteligência muito maior, que muitos chamam de Deus, outros chamam de universo, de divino, sagrado. Não importa, é uma dimensão que está acima, que arquiteta tudo o que acontece na matéria e que transcende a matéria. É aquilo que a gente chama de centelha divina que existe dentro da gente. E a gente pode conectar esse conceito com o elemento fogo. Então, vamos olhar um pouco para esse lado. Se a gente acende um fósforo, independente da posição, da direção que eu coloco esse fósforo, a chama está sempre para cima. É aquilo que a gente chama de centelha divina, de alimento da vida, de sopro da vida. Então, quando a gente se conecta com o elemento fogo, não é à toa que muitas pessoas acendem vela para o santo, para uma entidade, para um guia espiritual. Um momento ali de roda ao redor de uma fogueira, por exemplo, significa muito, né? Nos meus cursos de TISES, a gente sempre faz uma fogueira para se conectar com o divino dessa maneira. Então, é a parte do ser humano que se conecta com o divino. E o lado espiritual, a principal característica do espírito é o seu sentido de unidade. Então, enquanto a matéria traz um aspecto de separatividade, o espírito traz o sentido de unidade. Engraçado que essas duas retas, elas se cruzam num determinado ponto. E esse ponto, ele tá bem no centro. Se a gente pegar um ser humano, por exemplo, e colocar ele de pé, com os dois braços abertos, ele também parece uma cruz. E o ponto onde essas duas linhas se cruzam é bem aqui no cardíaco, bem no coração. E aqui a gente começa a criar uma analogia que é muito interessante. Quando o espírito de uma pessoa, sua alma, vem e decide encarnar e ter uma experiência na matéria, ele começa a colocar essa matéria em unidade, começa a juntar as células, começa a juntar os átomos, as moléculas, para dar um corpo, para dar uma forma para esse espírito enquanto ele está aqui encarnado. Não é à toa que o coração, que é o ponto que dá a vida, que é a junção entre espírito e a matéria, a vida é isso, o coração é o primeiro órgão a se formar com 16 dias de gravidez. Então é aqui quando começa a pulsar a vida. E é o último órgão a parar de funcionar com relação à vida também. E quando a vida deixa de acontecer, esse ponto de união deixa de acontecer entre espírito e matéria, o espírito volta para a unidade e a matéria volta a se separar, a se desintegrar.
Então, o arquétipo da cruz, quando a gente vê uma cruz, a gente pode entender que é o significado da vida. É o equilíbrio entre o material e principalmente o espiritual. O espiritual que mantém essa pessoa de pé. Quando a gente procura inspiração, a gente olha para cima, a gente não olha para o lado. A gente está sempre procurando inspiração naquilo que está acima de nós. Então, viver de um modo espiritual na matéria é trazer sentido para a nossa própria vida. Aqui está a nossa origem. Seguir o nosso coração é entender o que nosso espírito veio para falar na matéria. Então, quando Jesus, por exemplo, morre na cruz, ele está carregando um significado lindo ali, né? Ele deixou a vida dele ali na cruz por nós, para passar uma mensagem. E não é uma mensagem de sofrimento, é uma mensagem de aproveitem, equilibrem a vida de vocês entre o espírito e a matéria, mas ao mesmo tempo passem a mensagem que o espírito de vocês veio passar através da matéria. Porque em algum momento essa matéria ela vai se desintegrar e o espírito vai voltar em unidade para a sua origem. Então é isso, ele deixou a vida dele ali para que a gente pudesse sentir a nossa aqui, e eu espero que isso tenha feito sentido para você. Esse é o arquétipo da cruz. Se fez sentido para você, deixe o seu like, curta esse vídeo para a gente entender que está fazendo sentido, que você está gostando desse conteúdo. Se você gostou também, compartilhe com amigos, com familiares. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!